Donald Trump vai iniciar uma investigação contra o Brasil baseado na Seção 301, algo que pode ser mais danoso para o atual governo do que até mesmo essas tarifas de 50%. Vamos entender um pouquinho sobre o que pode acontecer e como que isso vai funcionar aqui no Brasil. Mas não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito ainda. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. O governo dos Estados Unidos abre investigação comercial contra o Brasil. Decisão foi tomada a pedido de Trump. Medida já foi usada contra a China e traz risco de sanções de difícil reversão. Sob o comando do presidente Donald Trump, eu abri a investigação sobre os ataques do Brasil às empresas de rede social americanas e outras práticas comerciais injustas, disse em nota Jamieson Greer, o representante dos Estados Unidos para o comércio. Na mesma carta em que anunciou um tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros e se queixou de perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump instruiu o STR a abrir um procedimento contra o Brasil com base na chamada Seção 301. Vinculado a uma legislação americana de 1974, o regulamento autoriza o governo dos Estados Unidos a retaliar com medidas tarifárias e não tarifárias qualquer nação estrangeira que tome práticas vistas como injustificadas e que penalizam o comércio americano. China e União Europeia já foram alvo. A gente vê que essa situação pode ser muito mais danoso, principalmente no longo prazo, do que essa questão das tarifas de 50%, porque essas tarifas elas podem ser retiradas. Vamos supor que o governo Lula realmente decide conversar com o Trump, consegue abrir um canal e aí tenta negociar para reduzir essas tarifas ou aguardar um pouco mais. Então fica uma decisão um pouco mais fácil de ser tomada para essa reversão. Agora, com a investigação, fica muito mais complicado, porque sendo comprovada a interferência que o Xandão está fazendo nas redes sociais, nessas big techs, prejudicando elas, inclusive o Rumble, ele está bloqueado no Brasil até hoje. Uma empresa dos Estados Unidos que foi cerceada, foi bloqueada no Brasil por conta de uma censura que não foi feita, não foi cumprida uma ordem de censura, ordem ilegal inclusive, e por conta disso o Xandão fica colocando multas diárias milionárias, fica censurando os perfis, bloqueando as redes aqui no Brasil. E aí o que acontece? Eles vão estar investigando para saber o que isso está, como que isso está se procedendo aqui no Brasil. E é claro que eles vão chegar à constatação dos arrombos autoritários aqui do Xandão. Outra coisa, eles podem também começar a investigar a respeito da corrupção que acontece aqui no Brasil. E foi mencionado também nesse procedimento todo que não estão sendo aplicadas essas medidas anticorrupção aqui no Brasil. Mas é claro, né? O corrupto mor, o pinguço cachaceiro corrupto da República, ele é quem mais tem interesse na corrupção. Para que ele vai ficar se bloqueando, né? Para que ele vai colocar em prática medidas contra a própria ação, né? Contra todos os cupinchas, o pessoal que está junto ali no governo? Não tem jeito, né? E aí, esse pode ser um ponto muito ruim. Escutando alguns analistas políticos sobre o que está acontecendo, a gente percebe que o Brasil não é realmente o foco. Ele está sendo simplesmente utilizado como boi de piranha. O Xandão está errando tanto, a gente está fazendo tanta merda aqui, que os Estados Unidos estão aproveitando esse fato para mostrar o quê? Para a Europa, principalmente, que é um mercado muito maior do que o Brasil, para eles começarem a frear um pouquinho esse ímpeto de taxação, de censura que eles vêm fazendo, sim, numa medida muito menor do que o Brasil, mas ainda assim eles estão tentando tomar essas atitudes aí para poder tanto prejudicar empresas americanas quanto realmente se perpetuar no poder. É o que a esquerda mundial vem tomando como rota de ação. E aí o que acontece? Eles querem utilizar o Brasil como um bode expiatório, mostrar o que acontece com essas republiquetas de banana quando começa a pisar na bola, quando começa com esses arrombos autoritários, quando começa a realmente prejudicar essas empresas americanas. Esse é um dos pontos que a gente pode avaliar. Bárbara Medrado, advogada de Direito do Comércio Internacional na King Spalding, disse à Folha de São Paulo na semana passada que os riscos de uma investigação com base na Seção 301 são tão grandes ou até piores do que o anúncio das tarifas de 50%. Na opinião da especialista, enquanto a sobretaxa tem maior margem para ser questionada na justiça americana, uma vez que Trump não escondeu a motivação política por trás dela, eventualmente punições com base na Seção 301 são mais complexas e de difícil reversão. Tarifas com base na 301 já foram contestadas na justiça dos Estados Unidos. A legalidade dessas medidas foi confirmada e as tarifas continuam em vigor por anos, ela disse. Então a gente percebe que a situação está ficando cada vez pior.
essa tarifa elevada, e eu concordo, é uma coisa ruim para o Brasil, sim, é complicado, também prejudica os Estados Unidos, principalmente os consumidores, né? O americano vai pagar mais caro por conta desse tarifaço. Num primeiro momento, a gente até imagina que alguns desses produtos, tendo que não conseguir encontrar comércio, não conseguindo encontrar espaço no exterior, eles passam a ser comercializados aqui dentro, tendo que abaixar os preços. Então pode acontecer um pequeno fôlego na questão da inflação. Mas no longo prazo a gente sabe o quanto isso é danoso, né? Menos dinheiro entrando, menos empregos, a economia cada vez mais atrofiada. Então a gente sabe que no longo prazo o prejuízo ele é muito maior. Agora, essa investigação baseada na seção 301, ela vai ser muito mais danosa, vai expor realmente todo esse autoritarismo que está acontecendo aqui no Brasil, vai expor isso para o mundo. Existem, inclusive, muitos acadêmicos, jornais, revistas europeias que estão já arrependidos em terem apoiado o Pingus corrupto, porque realmente agora eles estão vendo que ele não apoia a democracia, coloca o Brasil do lado do que é de pior nesse mundo, Irã, Rússia, Coreia, China. Então não tem o que ver. Acharam que ele realmente seria um democrata, mas hoje a gente vê o que é a realidade. E essa questão das sanções acaba empurrando o Brasil para poder extirpar esse mal. A gente imagina que o Xandão ele não vai ter o seu pedido de impeachment acatado, pelo menos nessa legislatura. Talvez a gente comece a ver mais chances disso acontecer, não só do Xandão, mas de outros ministros também na próxima legislatura. Agora, uma situação dessa pode motivar o pessoal a encontrar algum escândalo de assédio ou alguma coisa assim dentro lá desses corredores do STF que acabe colocando a cabeça do Xandão a prêmio. A gente não sabe, né? Pode ser que eles encontrem essa saída aí para poder tentar resgatar o Brasil de toda essa situação. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.